Que alegria poder chegar até você para mais um encontro especial de cada dia, que é o nosso programa Falando ao Coração. Quero fazer deste programa o seu encontro de hoje com Deus, o seu momento de devoção na presença de Deus, o seu culto a Deus. É só você parar um pouquinho no que está fazendo e viver comigo esta meia hora. Porque durante o programa eu vou conduzir você com palavras, com gestos, com orações, com ministrações, para que você possa desfrutar de um tempo especial de refrigério, um tempo especial de segurança, um tempo especial de confiança em Deus, um tempo especial de fé viva no Senhor que fez o céu e a terra. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar das promessas ricas e preciosas que vêm dele para o nosso viver. As bênçãos divinas estão disponíveis para aqueles que buscam a Deus de coração. As bênçãos divinas são preparadas para aqueles que se colocam na posição de filhos. Você sabia que existem dois tipos de pessoas no mundo? De que lado você está? De um lado estão as criaturas, do outro lado estão os filhos de Deus. Que posição você desfruta na presença de Deus? Você é uma criatura de Deus ou você é um filho de Deus? Sabe que isso tem diferença. O compromisso de Deus não é com as criaturas. O compromisso de Deus é com os filhos. Ele é pai. E como pai, ele tem bênçãos, tem presença, tem herança, tem coisas boas para nos dar. E cada um de nós temos que decidir. Porque é como se Deus abrisse um livro para cada pessoa que veio a este mundo e dissesse para todas as pessoas, dizendo, olha, no dia que você quiser deixar de ser criatura, você vem aqui neste livro e coloca o seu nome. Porque neste livro estão os nomes daqueles que decidiram ser filhos de Deus. Então é hora de você refletir sobre de que lado você está. A Bíblia é muito clara quando ela diz assim que aqueles que querem ser filhos precisam crer em Jesus como seu Salvador. Eles deixam de ser criaturas para ser filhos de Deus. Lembra que Jesus disse assim, ide por todo o mundo, falando isso para os discípulos, e discípulos não são só os apóstolos, discípulos são todos aqueles que se tornam aprendizes de Cristo, que elegem Cristo como mestre e passam a seguir os seus passos. Então Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí cada um tem que ouvir o evangelho para crer em Jesus Cristo. Porque quando você crê, você recebe, e quando você recebe Jesus como seu Salvador, você diz, a partir de hoje não sou mais criatura somente. Eu passo a ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Isso é muito simples, mas é muito verdadeiro também. Mas eu penso que não é assim, eu acho que não é assim. Então, se você quer ficar no seu achismo, eu não tenho culpa. Mas de coração eu digo para você, saia do achismo e obtenha a certeza. A certeza você vai obter lendo a Bíblia, vivendo a vida cristã. E para viver a vida cristã não é só uma decisão. A decisão é o primeiro passo. A Bíblia diz, o próprio Jesus disse assim, quem crer e for batizado será salvo. O crer é o primeiro passo. É no crer que você toma a decisão de seguir a Cristo. E é no batismo que você assume o compromisso público com Cristo. Mas eu fui batizado quando era criança, então eu preciso só crer, eu já fui batizado. Não, as coisas não são invertidas, não podem ser invertidas. Jesus diz quem crer e for batizado. Por quê? Para crer você não precisa ter a capacidade de raciocinar, de pensar, de avaliar, de decidir? Claro que sim. Então, como que você vai batizar sem ter crido? Alguns, às vezes, têm o costume de batizar a criança quando nasce. Não, criança quando nasce,
A Bíblia mostra que Jesus foi levado por Maria e José ao templo para ser apresentado diante de Deus. É assim que se faz. Nasceu seu filho, apresenta-o diante de Deus e diz: Senhor, abençoa para que o meu filho tenha uma vida tranquila, seja abençoado, tenha saúde, possa encontrar bons amigos, bons parceiros e tudo nesta vida. Então, apresenta diante de Deus. Mas quando esta criança crescer, ela vai conhecer, ter a oportunidade de conhecer a Cristo. E aí, se ela crê, ela diz: olha, eu quero assumir um compromisso com Cristo. E esse compromisso passa pelo batismo. Porque o batismo é a confissão pública de que você está se identificando com Cristo quando morreu, morrendo com Ele, sendo sepultado, e quando Cristo ressuscitou, você saindo das águas do batismo, você está se identificando com Cristo na sua ressurreição. Então veja, é muito importante nós entendermos estes detalhes maravilhosos da vida cristã. Não é simplesmente uma força de expressão, como alguém diz: não, eu quando morrer eu vou para o céu. Ah, o fulano morreu, foi para o céu. Não sei, eu não sei se realmente foi para o céu, depende da vida que ele levou. Ele elegeu Cristo como caminho, porque Jesus disse: ninguém vem ao céu senão por mim. Ninguém vem a Deus senão por mim. Se essa pessoa que morreu não teve compromisso com Cristo aqui na terra, ele não andou no caminho. E só tem um caminho que leva ao céu. Então, infelizmente, ela não foi para o céu, porque não entrou no caminho. Então, o cristão é aquele que elege Cristo como seu Salvador, que pega o caminho que é Cristo, a verdade que é Cristo e vive a vida que é Cristo para morar com Deus na eternidade no céu. Não tem outra maneira de ser. Então, minha palavra durante o Falando a Coração, e sempre foi assim, é preocupado com o seu futuro, preocupado com você que vive só na situação de criatura de Deus. Quero que você seja também um filho de Deus, uma filha de Deus. Se você já tem essa convicção de que você tornou-se um filho de Deus, porque você creu em Cristo, você anda com Cristo, você serve a Cristo, você faz parte da igreja de Cristo aqui na terra, porque tem algumas teorias por aí dizendo que não precisa mais de igreja, onde você estiver você é um crente, você anda, você pensa em Deus, você serve a Deus e pronto. Não, isso aí é mensagem do inferno, para afastar você da igreja, para que você pensar que não precisa mais de igreja. Mas igreja salva? Não, igreja não salva, mas a igreja contribui para que você se mantenha salvo, através da comunhão, através do louvor e adoração que você faz na casa do Senhor, através do compromisso que você tem com a igreja, porque o crente não é simplesmente, eu aceitei Jesus, encontrei a salvação e agora o resto que se dane. Não, você tem responsabilidade, você tem a missão de pregar. Ah, mas eu não sei pregar, não tenho tempo para pregar, já passei da idade de pregar. Então você faz parte de uma igreja que prega. Lá você contribui com o seu dízimo, com a sua oferta, e a igreja tem condições de fazer o trabalho. Você pensa que eu estou diariamente, há 20 anos, no Falando a Coração, simplesmente porque as pessoas gostaram da cor dos meus olhos e me deram esse espaço? Não, tem que pagar caro esse espaço de televisão. E com o que eu pago? Com contribuições de pessoas como você, que já contribui, com pessoas que contribuem na igreja, porque as ofertas que eu recebo de vocês não são ainda suficientes para manter o programa no ar. Então, a igreja onde as pessoas dizimam, as pessoas ofertam, é que cobre aquilo que falta para que o programa esteja no ar. Então, é muito importante nós entendermos que o reino de Deus é um reino. E reino, você sabe, tem que viver intensamente tudo que é do reino. A igreja é do reino, a Bíblia é a constituição do reino, os nossos cultos fazem parte para desenvolver a vida no reino e assim por diante. Então, vamos viver uma vida cristã ativa, vamos viver uma vida cristã participativa, vamos viver uma vida cristã onde sejamos não só criaturas, mas filhos de Deus, contribuindo para a expansão do reino de Deus na terra, aumentando o número de irmãos em Cristo Jesus pelo mundo afora. O salmo de campanha desta semana é o Salmo 119, na sua 7ª sessão.
que vai do 49 ao 56, versículos 49 a 56. Já são 947 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. Então, convido você a fazer a campanha deste Salmo. Salmo 119, versículos 49 a 56. E fazendo essa campanha, você estará sendo mais abençoado ainda por Deus. Como fazer a campanha? Leia este Salmo 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. E viva assim as bênçãos maravilhosas de Deus no seu coração. Deus tem sempre algo grande, algo precioso, algo maravilhoso na vida daqueles que buscam a Ele com intensidade, buscam a Ele de coração. Viva estas bênçãos a cada dia e seja alguém forte, feliz e abençoado. Então tudo que eu faço aqui é pensando em você ser abençoado, ser abençoada. Viva comigo esta obra. Então, eu oro pedindo a bênção da recompensa na vida dos que contribuem. Eu oro no altar da intercessão, apresentando todos os nomes que chegam para mim e todos vocês que no momento estarão orando comigo. Então, é isso que faço aqui. Você vê aí na tela 2 números de telefone. Um deles é o WhatsApp, o outro é o fixo. Para entrar em contato conosco, você escolhe. Tem o WhatsApp, passa a mensagem por escrito, de preferência. Não tem o WhatsApp, liga no fixo em horário de funcionamento da igreja e você será atendido. Mas uma coisa é certa, Deus tem grandes bênçãos na vida daqueles que buscam a Ele de coração. Quero convidar você para na quarta-feira desta semana estar conosco participando de uma campanha que nós vamos fazer. A nossa campanha desta quarta-feira vai ser uma campanha de 7 quartas-feiras. É a campanha das causas impossíveis. Eu estava lendo na Bíblia a história de uma mulher que sofria de uma hemorragia. Eu vi que esta mulher era uma mulher desconhecida, que tinha uma causa impossível e que buscava um encontro impossível. Tudo para ela era impossível. Mas mesmo assim, ela se esforçou, foi ao encontro de Cristo. Chegando lá, ela viu que seria difícil falar com Jesus, que era o objetivo dela, para apresentar a sua causa impossível, encontro impossível. Mas o que ela disse? Disse, eu vou tocar na orla dos vestidos de Jesus e eu serei curada. E ela se esforçou, conseguiu tocar na orla de suas vestes e naquela hora recebeu a virtude, recebeu a cura e deixou de ser uma pessoa desconhecida para tornar-se uma filha de Deus, porque o próprio Jesus disse, você, filha, você está curada. Olha só que maravilha. Então, veja, este Jesus de causas impossíveis, que resolve o impossível, nós estaremos buscando com maior intensidade a partir desta próxima quarta-feira. Então, quero convidar você a estar conosco quarta-feira agora, para vivermos intensamente estas bênçãos gloriosas e maravilhosas. Você tem uma causa impossível? Tem alguém da sua família com alguma causa impossível? Traga. O Deus do impossível vai entrar em providência, vai entrar em ação, vai agir poderosamente e quando ele age ninguém pode impedir. Espero você, o culto começa às 7h30 da noite. Então, quarta-feira, 7h30 da noite, começa a campanha 7 quartas-feiras das causas impossíveis. E todas as quartas-feiras nós vamos apresentar a sua causa diante de Deus. E Deus vai responder, Deus vai operar e o milagre vai chegar para você. Então, espero você nesta quarta para vivermos estas bênçãos gloriosas e também maravilhosas. Eu estava pensando há pouco sobre guerra e eu li um artigo que me chamou muito a atenção, falando sobre guerra. É algo bem pequenininho. É uma certa escritora que viveu no passado, ela me parece que era dessas terras aí que vivem em guerra, né? E ela diz assim, a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si. Por decisão de velhos que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. Olha só que verdade sobre guerra, né? A gente fica tão triste quando vê guerra aí da Ucrânia com Rússia com Ucrânia, ou Ucrânia com Rússia. Vê guerra aí na Síria com isso, com aquilo, vê guerra para todo lado, fica tão triste. Mas a verdade é essa aqui, ó. Eu vou repetir. A guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e nem se odeiam, se matam entre si. Por decisão de velhos
que se conhecem, se odeiam, mas não se matam. Veja, eles se conhecem, se odeiam, mas não se matam. E põe jovens que não se conhecem, não odeiam ninguém e acaba morrendo nestas guerras cruéis. Que Deus tenha misericórdia do Brasil para que nós não venhamos entrar num tempo de guerra. Eu sei que tem muita gente falando de guerra, falando de implantar aí regime totalitário, e para isso tem derramamento de sangue, tem tanta coisa, que Deus nos livre disso. Vamos viver a paz e viver Cristo e viver as bênçãos, orando por este Brasil, pedindo para o Senhor Jesus ter misericórdia e nos livrar desses regimes totalitários que, onde chega, só produz miséria, só produz tristeza, só produz fome, só produz dor, só produz sofrimento. O Brasil está crescendo, PIB aumentando, economia melhorando, estamos saindo da pandemia, estamos vencendo tudo, e é por aí que nós devemos continuar. Porque guerra não faz parte, não deve fazer parte do nosso vocabulário. Mas a paz sim, e é isso que nós queremos, a paz. Vamos para a meditação bíblica de hoje? Eu quero ler com você em Lucas capítulo 24, versículo de número 49. É uma promessa de Cristo. Preste atenção. Diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui Jesus fala de uma promessa de Deus para todos os cristãos, que seria o derramamento do Espírito Santo. Você vai encontrar isso no Antigo Testamento, você vai encontrar isso acontecendo de maneira de lampejos no Novo Testamento, como acontecia também no Antigo Testamento, e você vai encontrar o próprio Jesus prometendo: se eu for, enviarei o Consolador. E aí, o que ele está dizendo aqui? Que nós devemos esperar a promessa. Mas essa promessa já chegou ou não chegou? Já chegou. Essa promessa já é algo real que acontece nos dias atuais. Porque um dia os discípulos reunidos no cenáculo, preocupados com toda a situação do cenário que era desfavorável a eles, foram visitados e alcançados pelo derramamento do poder do Espírito Santo, que encheu toda aquela casa. Eles falaram novas línguas e nós continuamos falando novas línguas, porque a língua do cristão é uma língua nova, né? Quando todos vivem falando de tristeza, o cristão está falando de alegria. Quando todos vivem falando de sofrimento, o cristão está falando de desfrutar de coisas vivas e poderosas. Quando o cristão só tem motivo para murmurar, você encontra com ele e está cantando. Mas que linguagem é essa? Você está sofrendo, está cantando? É porque eu tenho uma língua nova. A minha língua diz que eu devo adorar, eu devo louvar, eu devo glorificar, eu devo falar de coisas grandes, de coisas boas, de coisas maravilhosas, coisas que edificam, coisas que alegram. Mesmo no mundo de dificuldades, a nossa língua é outra. Por isso, o Espírito Santo veio para trazer a todos nós uma nova língua. A língua diferente da língua do mundo. É a língua da paz, a língua da alegria, a língua da fé, a língua da esperança, a língua de confiança em Deus e de que dias melhores estão por vir. E aqui Jesus está dizendo: olha, vocês ficam na cidade até que isso aconteça. Então nós devemos buscar a Deus e nunca desistir de buscar, até que este poder maravilhoso nos alcance e nos proporcione uma vida nova, uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. E é isso que Deus deseja para todos nós, que nós desfrutemos do melhor que a vida tem a oferecer. A vinda do Espírito Santo trouxe para o cristão algo novo e manifesta de diversas maneiras. Por exemplo, eu tenho alguns símbolos da natureza que eu posso, ao olhá-los, entender como é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Por exemplo, fogo. O fogo é uma maneira da manifestação do Espírito Santo. Lembra no dia do Pentecostes? Línguas como que de fogo foram vistas repartindo sobre cada um. E aí eles começaram a falar noutras línguas conforme este Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós precisamos entender que
a vida com Cristo é marcada por sinais. E os sinais do Espírito Santo estão presentes entre nós. O fogo é um sinal. Por exemplo, o orvalho é um sinal, é uma figura do Espírito Santo. A chuva é uma figura do Espírito Santo. E assim nós temos várias figuras de coisas que nós temos familiaridade com elas, que simbolizam o Espírito de Deus na nossa vida. E entre elas nós temos o óleo. O óleo da unção é um símbolo do Espírito Santo na nossa vida. E quantas coisas boas o óleo traz, né? A unção. A Bíblia diz que a unção alegra, a Bíblia diz que a unção protege, a Bíblia diz que a unção cura. Então a presença do Espírito Santo na nossa vida traz alegria, traz proteção e traz cura também. Que maravilha, né? Conta-se que um cristão, aliás, uma pessoa, né, estava internada no hospital em estado grave, muito grave. E aquela pessoa estava ali no sofrimento e um amigo foi visitá-lo. Chegando lá, esse amigo abriu a porta, entrou e observou que aquela porta fazia aquele barulho de quando as dobradiças estão secas, né? Fazia aquele barulho e incomodava. E ele, aquele amigo que estava naquele leito, estava assim, num estado meio muito sonolento, mas assustava quando a porta abria ou quando a porta fechava. Aí ele sentado lá, olhando por aquele amigo, desejando o melhor para aquele amigo, ele observava. A enfermeira entrava, quando entrava a porta fazia o barulho e ele assustava. Quando a enfermeira fazia os procedimentos que saía, fechava a porta, ele assustava. Então, ele disse, essa dobradiça está trazendo perturbação ao meu amigo. Ele saiu pé por pé, tentou abrir a porta sem barulho, mas fez barulho, fechou a porta, foi na primeira loja próxima ao hospital, comprou um vidrinho daquele de óleo que normalmente se usa para colocar nas dobradiças e foi lá e entrou naquele quarto e colocou óleo em cada uma das 3 dobradiças e balançou a porta para lá, a porta para cá, cessou o barulho. E aí ele ficou olhando para o amigo meio sonolento, aí chegava uma pessoa, abria a porta, fechava a porta, abria a porta, fechava a porta, e ele tranquilo. Aquele óleo fez bem na vida daquele paciente. Veja, o óleo é assim, ele vem na nossa vida para tirar toda a rigidez, para tirar todo o nervosismo, para tirar toda a ansiedade, para tirar todo o sentimento ruim que nos perturba. Por isso, nós precisamos entender que a vida com Cristo é marcada pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Que como o óleo, ele traz paz, traz aquela saúde emocional, traz aquela alegria. Nós usamos ministrar unção na vida de quem está enfermo, porque é bíblico, porque a unção cura. Nós ministramos unção na vida de quem está triste, porque é bíblico, a unção alegra. Nós ministramos unção na vida das pessoas que vão viajar, por exemplo, ou que vão buscar algum compromisso e tal, para elas serem protegidas. Então, a presença do Espírito Santo, simbolizada como óleo na nossa vida, nos alegra, nos protege e cura também a nossa alma, para que nós possamos viver na unção e sermos felizes. Por isso Jesus está dizendo do poder do Espírito Santo, que nós podemos receber, que nós devemos receber. Veja, na vida cristã o primeiro passo é crer, o segundo passo é batizar. Quando você crê, o Espírito Santo de Deus já entra na sua vida. Aí você batiza, o Espírito Santo alegra, porque você está declarando ter assumido o compromisso. Lembra quando Jesus foi batizado? Ele entrou na água, João Batista o batizou, e quando João Batista terminou de batizar Jesus, o Espírito Santo veio na forma corpórea de uma pomba e pousou sobre a cabeça de Jesus, e Deus lá no céu disse assim: este é o meu filho amado que me dá prazer. Veja, quando você toma essas decisões de receber Cristo, ser batizado, o Espírito Santo vem sobre a tua vida, você
passa a fazer parte de uma igreja, você está agradando a Deus, você está honrando a Deus na tua vida. Aí você é aquele crente fiel que contribui com a igreja, que coopera com a igreja, que ajuda na igreja, que leva as pessoas para a igreja e abençoa as pessoas. E você é um instrumento de Deus. Aí você vai ouvir Deus dizendo: este é o meu filho amado que me dá prazer. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida é algo que pode e deve ser buscado, porque é algo que pode ser desfrutado a cada dia. Quando você recebe esta unção, você passa a viver um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de vitória. Os discípulos estavam lá, dentro do cenáculo, preocupados, ameaças de todos os lados, medo de todo mundo. Terror, porque eles diziam: já matamos Jesus, vamos matar cada discípulo. Eles então fecharam no cenáculo, estão ali protegidos. Havia em Jerusalém a festa do Pentecostes, por isso chama, o poder do Espírito Santo fala de poder pentecostal, porque a festa acontecia e de repente, diz a Bíblia, que ouviu-se um barulho como de um vento veemente e impetuoso. Vento também é símbolo do Espírito Santo. E aquele barulho encheu toda a casa. E aí línguas como que de fogo foram vistas repartidas e eles começaram a falar línguas estranhas, línguas que o povo não conhecia. E a cidade inteira teve a sua atenção chamada e foi para lá. E Pedro colocou-se de pé do lado de fora do cenáculo, porque o medo foi embora, o terror acabou, e eles agora cheios de coragem, porque o Espírito Santo nos dá coragem. E aí eles colocaram diante da multidão e Pedro trouxe uma mensagem. Quase 3.000 pessoas naquele dia confessou Jesus como Salvador. Uma multidão confessando Cristo como Salvador. Então é importante nós entendermos que a vida com Deus é espiritual. E o Espírito Santo é do céu vindo para a nossa vida, para estar conosco todos os dias, 24 horas por dia. Tenha o Espírito Santo no seu coração e viva uma vida melhor, abençoada e feliz. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Eu quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou ministrar esta unção de Deus na vida de todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus que nesta hora eu clamo a Ti por bênçãos novas e preciosas na vida de todos os que oram comigo e de todos os nomes que estão sendo apresentados diante do Senhor neste altar. Estendas as tuas mãos para operar maravilhas, porque na unção do Senhor eu declaro cada uma dessas pessoas ungidas para serem protegidas, para serem curadas e para viverem uma vida alegre, vitoriosa e feliz. Abençoa, Senhor, cada uma dessas pessoas, sonda os seus corações, veja, Senhor, as suas necessidades, ouça, Senhor, o clamor que cada um faz diante de Ti e libera do Teu trono aquelas bênçãos preciosas, gloriosas e maravilhosas. Alcança, Senhor, estas pessoas agora com Teu poder e a Tua graça. Opera milagres, porque no nome de Jesus eu oro a Ti. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a você pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com você o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. E digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.